de formar profissionais para trabalhar no Sistema Único. A discussão em torno de como formar profissionais generalistas que deem conta desse sistema de saúde que vem surgindo, que é um modelo que trata a integralidade, ou seja, vai avaliar o ser humano de uma forma integral, linkada às suas questões sociais, às suas questões psicológicas, ao meio. Como é que eu vou dar conta disso? Como que as universidades estavam formando até então? Elas formavam com... o médico ele não era resolutivo. A SINAEM traz o dado que 50% das escolas não conseguiam dar conta da terminalidade do curso, ou que os estudantes conseguissem ter uma nota mínima. 50% das universidades tiveram uma nota insatisfatória na SINAEM. Então, uma crítica forte ao modelo de formação, uma crítica ao modelo que não terminava, não trabalhava que o estudante tivesse uma formação generalista. Ele precisava da residência necessariamente, ele não saía em condições de atuar fora da universidade. Então, essa crítica e o surgimento do SUS é que propõe, então, olha, precisamos avaliar, precisamos ver o que está acontecendo, precisamos entender isso, e aí traz a crítica. Olha, o modelo atual é fragmentado, é muito centrado nas especialidades, é um modelo que trabalha muito a tecnologia dura, né, o procedimento, o diagnóstico, a imagem, muito centrado na biomedicina, ou seja, no biológico e não no ser humano. Então, para dar conta disso, surge uma avaliação que faz esse diagnóstico, daí surgem as diretrizes, e as diretrizes dizem, olha, precisamos de um médico crítico, reflexivo, generalista, que entenda de atenção primária, que entenda dos fatores sociais, psicológicos, que entenda do meio, que, enfim, nós precisamos disso, e que tenha uma resolutividade de 85%, pelo menos 80%, 90%. Nós precisamos desse profissional. Como fazer isso? Aí, bom, o Ministério da Saúde tem o papel de fomentar que as reformas ocorram. Então, eles pensaram, bom, vamos dar um dinheiro para quem seguir as diretrizes, para quem adequar a formação às diretrizes. E daí ele lança o PROMED, logo depois das diretrizes. Diretriz 2001, o PROMED surge em 2002, como um programa de reforma das universidades. E propõe vários eixos, o PROMED, linkados com as diretrizes curriculares. Né? Então, o PROMED é que norteou aqui na UFSC a primeira grande reforma. Veja, já existia na UFSC várias iniciativas de aproximação com a comunidade. Já existia um internato que trabalhava em comunidades, já existia uma corrente no Departamento de Saúde Pública que defendia outro tipo de medicina, mas até então eram iniciativas pequenas. Né? A grande reforma que diz, não, olha, vamos levar o estudante de medicina desde a primeira fase, vamos trabalhar a formação, essa formação generalista mesmo, vamos discutir o que conteúdos a gente tem que dar, se são esses conteúdos de doenças raras ou se a gente deve centrar nas doenças prevalentes. A grande discussão surge com o dinheiro, né, vindo do PROMED, que dá força à coordenação do curso, dizer, olha, meus queridos, nós temos que fazer. Está lá, está nas diretrizes, está todo mundo fazendo, nós precisamos fazer. E, bom, quem é que vai fazer? Nesse momento, nós precisamos de um projeto. Né? Quem é que vai construir? Isso aí foi delegado para um grupo de professores, e aí sim, professores que já faziam essa discussão, que já tinham iniciativas. Né? O Marcão, por exemplo, teve um papel central nessa discussão. O CaliMed, na época, foi chamado para construir o PROMED. Teve estudantes que tiveram uma participação. Eu não estava entrando no movimento estudantil, estava nas primeiras fases, não participei. Mas teve um pessoal do grupo de estudantes que participou centralmente na construção desse currículo. Por quê? Porque participaram da SINAEM, participavam do movimento estudantil, participavam de uma série de coisas. E o movimento estudantil foi um dos atores
que compunham a Sinaem. A DENEM assinava a Sinaem, estava em todos os espaços da Sinaem. Então era um movimento que tinha muito conhecimento daquilo que se queria. Junto com o Departamento de Saúde Pública, junto com professores que debatiam educação médica, construíram um projeto e implementaram em 2002. Desculpa, em 2003. Aprovaram no colegiado em 2002 e implementaram em janeiro de 2003, quando começou a reforma curricular. Daí aqui eu vou comentar um pouquinho desse processo para não me estender tanto na minha fala. O processo de reforma curricular ele foi muito difícil. Por quê? Muitos professores foram pegos de surpresa. Não esperavam aquela reforma, não acompanhavam essas discussões, né? E, bom, entendiam que o modelo estava dando conta, que esse modelo de formação estava dando conta. Então, é natural que houvesse esse tipo de resistência, que foi, ao longo do tempo, sendo constantemente discutida, barganhada, se trouxe, enfim, na época com o Promed, a gente contratou assessoria pedagógica, então eram reuniões que aconteciam com professores, os estudantes iam até os departamentos, discutiam, o coordenador do curso fazia discussão, as reuniões tinham uma participação grande, por conta de aquilo era novo, bom, vai acontecer. Semelhante à movimentação que acontece, por exemplo, agora, com a questão do internato e tal também, as pessoas começam a... Né, então, os departamentos começaram a discutir de uma forma intensa, bom, vamos fazer e tal. O modelo que estava na universidade é um modelo que ele dificulta um pouquinho as reformas. A gente tem uma estrutura que é departamental, então cada departamento decide, tem uma certa autonomia, então isso dificultou um pouquinho as negociações. A questão das disciplinas, da carga horária que cada professor tem, foi outra questão, né? Bom, mas como é que a gente vai fazer uma reforma, mas eu vou perder carga horária, e o meu departamento, como é que vai ficar? Então isso tudo enterrava, porque isso vem, bom, mas a minha profissão, a minha área é importante, a minha área do conhecimento é importante. Como você vai dizer, olha, ele é importante, mas de repente a gente vai priorizar isso? Esse tipo de discussão era muito difícil de fazer, até hoje não é uma discussão difícil. É difícil fazer a discussão se desprendendo muitas vezes daquilo que é a tua área central, né? Então foram questões que a gente foi encontrando de dificuldade. Outras dificuldades que a gente foi encontrando foi a questão, por exemplo, da interação comunitária. Inicialmente, a gente pensava na interação comunitária como um foco, como eixo central. Ser o eixo central, todos os departamentos deviam estar lá, deviam estar junto. Os estudantes tinham muito isso, a gente conversava constantemente de o departamento estar junto, o departamento ir até a comunidade, entender a comunidade, estar lá junto, fazer um link. Aí a gente chama, tem a referência e contra-referência, né? Que é a história do profissional que você referencia, que você encaminha, ele está muito próximo de ti, está discutindo contigo as questões sociais, enfim, te dando um feedback do que aconteceu com a pessoa que está no hospital, internada e tal. Então a gente achava, não, agora vai funcionar, porque agora nós vamos colocar os departamentos lá, eles vão entender a atenção primária, eles vão estar juntos supervisionando os estudantes. Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, porque é difícil também. Não é o ambiente que eu estou acostumado a lidar, o ambiente da comunidade não é a minha área, enfim, eu tenho outras atribuições universitárias. Foi um pouco da discussão que foi surgindo. Bom, o Departamento de Saúde Pública entende disso, vai ao Departamento de Saúde Pública. Aí o Departamento de Saúde Pública ficou isolado. Ao mesmo tempo que fica isolado, ainda o departamento não tem força política. Então, cada mudancinha que o departamento vai fazer, negocia com todo mundo e tudo, não sei mais o que. E acaba que isso acabou deixando a interação comunitária de uma forma periférica, né? Enquanto ela deveria ser central. Então, essa foi a principal barreira. Aí vai dizer, não, que não funciona, que teve isso, que teve aquilo. Não, veja. Condições adversas, você vai construindo ao longo do processo. Então, esse foi a nossa principal barreira, foi a própria resistência à mudança. Apesar de você discutir, olha, o Sinaem diz isso, apesar de você discutir, olha, a diretriz curricular diz isso, apesar de você discutir, nós precisamos formar para as necessidades de saúde da população, porque centralmente é isso. O país, ele não tem que financiar interesse individual. O sistema de saúde, ele tem compromisso com a maioria da população.